Ok, o texto que nós vamos trabalhar hoje está em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17, até o capítulo 3, verso 8. Eu peço que você abra sua Bíblia, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17. Eu vou fazer essa leitura, vocês me acompanhem por gentileza na leitura. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estais persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glories na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente, ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Versos 1 a 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgar a Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Irmãos amados, eu quero conversar com vocês hoje nesta aula sobre o seguinte tema: na vida cristã não há espaço para presunção, soberba, altivez, orgulho. E eu gostaria de entrar nesse texto fazendo um breve resumo do que ele tratou até então, sobretudo dos capítulos 1, 18 até o que nós estamos considerando. Se você está acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo, ele vai dividir as pessoas em 3 grupos. Primeiro grupo, capítulo 1, 18 a 32. Ele está tratando dos pagãos, dos gentios, que não têm a revelação especial de Deus, apenas a revelação natural de Deus. Essas pessoas que não têm Bíblia, que não têm palavra de Deus, mas têm a revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus
podem ser reconhecidos. E essas pessoas pagãs rejeitaram essa revelação, sufocaram a verdade pela injustiça, rejeitaram esse conhecimento de Deus, tornaram nulo em seus raciocínios, mudaram a glória de Deus em mentira, transformaram o Criador em criatura, em quadrúpedes, em répteis, que rastejam sobre o seu ventre, e mergulharam de cabeça na idolatria e na imoralidade. Esse é o primeiro grupo. Esses serão indesculpáveis diante de Deus, porque a luz que receberam, rejeitaram. Na aula passada nós tratamos o segundo grupo, que são os moralistas, tanto gentios quanto judeus, do capítulo 2, de 1 a 16. Ele está dizendo no capítulo 2, 1 a 16, que alguns receberam a revelação especial, a Bíblia. Aqueles lá, diz ele no capítulo 32, que fazem as coisas erradas, aprovam aqueles que fazem as coisas erradas, mesmo sabendo que os que fazem as coisas erradas receberão a merecida punição de Deus, a morte. O salário do pecado é a morte. Apesar de saber que está errado, faz o errado, aplaude quem está fazendo errado, mesmo sabendo as consequências. Mas ele vai dizer no capítulo 2, 1 a 16, que os moralistas são piores. Por quê? Porque sabem o que é errado, condenam o que é errado nos outros, mas praticam o que é errado em secreto. Estão percebendo? Esses moralistas são acusados de 2 pecados. Primeiro, o pecado da transgressão. E segundo, o pecado da hipocrisia. Porque ele não aceita o que é errado. Ele reprova o que é errado no outro. Mas ele faz o que é errado em secreto. Então, esses também estão debaixo do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Por quê? Porque Deus vai julgar até o segredo do coração dos homens. O tribunal de Deus avança, não apenas para um julgamento objetivo, daquilo que os homens veem, mas o julgamento de Deus avança também para o subjetivo, para as questões de foro íntimo, porque Deus vai julgar o segredo do coração. Agora, Paulo vai tratar do terceiro grupo. Terceiro grupo, se você perceber, olha comigo aí, qual a diferença do verso 1 para o verso 17. Portanto, és indesculpável, ó homem. Ó homem é genérico. É genérico. É judeu, é gentio, todo aquele que se julga moralista. Mas no versículo 17 diz, se porém tu que tens por sobrenome judeu, agora está falando de um grupo específico. Que grupo? O judeu presunçoso. O judeu cheio de orgulho. Porque recebeu de Deus 2 dádivas especiais. Primeira dádiva, a circuncisão. Segunda dádiva, a lei. Mas a despeito de ter recebido de Deus essas 2 bênçãos, a circuncisão e a lei, eles se consideram melhores do que os outros e fazem da circuncisão e da lei um escudo de autoproteção para viver em pecado. Deus gosta mais de nós, Deus nos ama mais, nós somos superiores aos demais, porque nós temos a circuncisão, nós temos a lei, e se vangloriavam disso, apesar de serem transgressores da lei, e se contentarem apenas com o rito externo, e não com a transformação interna. Bom, dito isso, à guisa de introdução, já podemos entrar na exposição do texto. Então, quero dividir em 3 pontos a minha palavra hoje. Primeiro, a falsa confiança na lei. Está isso nos versos 17 a 24. Transformar uma bênção divina num falso refúgio. Aqui preste bem atenção, já de início fazendo a aplicação. Não pense que você está seguro porque você foi batizado. Não pense que você está seguro porque você fez profissão de fé. Não pense que você está seguro porque você é presbiteriano, ou batista, ou metodista, ou assembleiano.
Não imagine que você está seguro por causa de símbolos espirituais. Se esses emblemas espirituais não mudam a sua vida, não mudam o seu interior, não transformam o seu caráter, você está confiando num falso refúgio. Então vamos ver. Primeiro, uma confiança infundada na herança externa e não na transformação interna. Versículo 17, pode ler comigo? Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus. Paulo está aqui argumentando como um grande tribuno, como um grande jurista, numa argumentação lógica irresistível. O que ele está argumentando aqui é o seguinte: o judeu se repousa na lei. Por possuir a lei, por conhecer a lei, mas, infelizmente, não praticando a lei. Vamos pegar para nós? Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? Graças a Deus você tem Bíblia, não? Graças a Deus você lê sua Bíblia, não? Graças a Deus você conhece a sua Bíblia, não? Mas eu pergunto a você, e se você conhecer e não praticar, isso resolve a sua vida? Dá segurança a você? Ao contrário. Isso torna você o quê? Mais culpado. Mais culpado. É isso que Paulo está argumentando. Uma confiança infundada na herança externa. Eu tenho a lei, eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus. Mas, por que é infundada? Porque não está fundamentada numa transformação interna. O meu refúgio está em Jesus ter mudado a minha vida, meu coração. E não no fato de eu ter uma Bíblia, ler uma Bíblia, conhecer uma Bíblia. Ninguém, irmãos, é um cristão por ser um teólogo. É possível ser um teólogo e não ser um cristão. Conhecer, dominar o assunto, saber todas as correntes teológicas, saber versículos de cor, defender posições corretas, teologicamente falando, e isso ainda não mudou a sua vida. Então esse é um falso refúgio. Segundo lugar, uma confiança infundada na conformação apenas externa da lei. Olha os versos 17 ainda e 18 agora. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Ou seja, note uma coisa. Primeiro, ele tem sobrenome judeu, então ele acha que ele tem uma raça superior. Segundo, ele repousa na lei. Bom, eu tenho a lei. Terceiro, ele se gloria em Deus. Quarto, conhece a vontade de Deus. Quinto, ele aprova as coisas excelentes. Sexto, ele é instruído na lei. Tudo isso ele tem. Diríamos que era um bom aluno de uma boa escola bíblica dominical da época. Sabia tudo, conhecia tudo. Tudo certinho, ele aprova o que é certo, ele reprova o que é errado, tudo isso bonitinho. Mas o que acontece? Tudo isso é externo. É fruto apenas de conhecimento intelectual. Isso não produziu nele o quê? Transformação. Corremos esse risco hoje, pastor Ival? Corremos. Corremos, irmãos. O conhecimento nos ensoberbece às vezes. Paulo diz isso em 1 Coríntios. O saber ensoberbece, o amor edifica. Tem muita gente aí que você se sente um pigmeu perto dele, uma formiguinha. O cara sabe demais, é um cabeçudo, sabe demais. Mas o grande prumo para saber se é um crente verdadeiro ou não é o quanto você sabe, é se o que você sabe mudou a sua vida, transformou seu caráter, se você é uma nova criatura. Esse é o ponto. Terceiro aspecto. Uma confiança infundada na análise superdimensionada de si mesmo. Veja comigo os versos 19 e 20. Olha aí. Que estais persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então vamos pegar um pouquinho aqui.
nesse ponto. Como eles se autoavaliavam? Primeiro, eu sou o quê? Eu estou persuadido disso. O que é uma pessoa estar persuadida de alguma coisa? Ela está o quê? Certa, segura, convencida. Eles olhavam para eles mesmos e diziam assim: eu sou mestre, você é uma criança. Então, eu sou professor, você é um aluno. Mas você não é um aluno, você é um aluno do beabá. Eu sou mestre. Olha mais. O que eles pensavam deles mesmos? Eu sou guia. Versículo 19. Eu sou um guia. Você é o quê? Você é um cego. Então, quem conhece sou eu, quem sabe o caminho sou eu, quem tem discernimento sou eu, você é um cego, você sabe nada. Essa era a visão que o judeu tinha dos outros. O que eles pensavam mais? Eu sou luz, você está nas trevas. Eu sou o cara, entendeu? Eu sou presbiteriano, calvinista, reformado. Você o que você é? Cuidado com a soberba. Cuidado com a ideia de você achar que você é o tal. Aliás, nota de rodapé. Em lugar nenhum da vida, nem na igreja, nem fora da igreja, nem no trabalho, nem na escola, nem na convivência familiar, nem no relacionamento com os amigos, autoelogio não fica bem. Não é verdade, irmãos? Quando a pessoa aplaude a si mesma, isso é pedante. Isso é feio. Isso não cabe bem. Não sejam os seus próprios lábios que elogiem você. Se alguém vai elogiar, deixa que o outro elogie. Você não. Você se autopromover não fica legal. Mas olha que mais, que eles estão pensando deles mesmos. Versículo 20, instrutor de ignorantes. Eu sou o cara, eu sou o grande professor aqui, vocês são ignorantes. O judeu pensava isso, eu sou o instrutor. Os demais são ignorantes. Eu sou mestre, vocês são crianças. Então, o que você está depreendendo disso, meu amado irmão, é que esses judeus, que ele está dizendo aqui, no versículo 17, você que tem sobrenome judeu, eles não estavam interessados, na verdade, em ensinar às pessoas a verdadeira lei de Deus. Eles estavam interessados em fazer das pessoas um fariseu emplumado. Fariseu emplumado. Eles estavam interessados em fazer discípulos deles mesmos, legalistas, julgadores. É quando você usa a religião para fortalecer o que você pensa, o que você quer, para a sua autoprojeção. Paulo está botando o machado da verdade nessa presunção soberba. Quarto ponto, quarto argumento de Paulo, preste atenção. Uma confiança infundada em virtude de ostentarem uma conduta contraditória. Vejamos os versos 21 a 24. Os judeus são acusados aqui por Paulo de furto, de adultério e de sacrilégio. Se não, vejamos. Primeiro, o processo ensino-aprendizado está falido. Versículo 21, parte A, olha aí comigo. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Agora Paulo está amarrando as pontas. Estão percebendo? Amarrando as pontas. Ou seja, eu me considero mestre. Você que está me ouvindo, eu chamo de criança. E ele está dizendo o seguinte: que negócio é esse? Você está ensinando os outros, você não ensina você mesmo? O que você quer passar para os outros não vale para você? O que você exige dos outros, você não faz? Albert Schweitzer disse uma frase que eu subscrevo. Ele diz assim: o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única maneira eficaz de ensinar. O que está acontecendo com os judeus presunçosos? Eles ensinam para os outros,
mas eles não aplicam na própria vida deles o que eles ensinam para os outros. O processo ensino-aprendizado está falido, porque esse ensino é dirigido à cabeça, mas não passam pelo coração e não tem o aval da experiência. Segunda coisa, olha comigo, a honestidade é apenas de fachada. Versículo 21, parte B, confira aí. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Ou seja, eu ensino, qual é o mandamento que proíbe furtar, gente, do Decálogo? Quem lembra? Qual é o mandamento? Só 10 de cada vez, senão eu fico confuso. É o quinto, é o sexto, é o sétimo, é o oitavo, qual é? Pastor Ival, vamos pregar um sermão sobre os 10 mandamentos, tá bom? É o oitavo mandamento. O sexto é não matarás, o sétimo é não adulterarás, o oitavo é não furtarás. Ô, gente, o que é furtar, hein? É se apropriar de algo que não lhe pertence. Então você diz que uma pessoa que não pega o que não é dele, é uma pessoa o quê? Honesta. Honesta. Se você esquecer sua carteira, ninguém viu, só você viu. Cheio de dinheiro, você vai lá e devolve. Não é meu, eu não quero. Integridade. Só que os judeus ensinavam isso. Claramente o Decálogo, os 10 mandamentos, o oitavo mandamento, não furtarás. Ensinavam isso, não furtarás, mas eles furtavam. Então a honestidade deles era de fachada. Terceiro, a pureza moral é apenas de aparência. Versículo 22. A parte A, olha aí comigo. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Qual é o mandamento que proíbe o adultério? 7º mandamento. Não adulterarás. Eles ensinavam isso, eles pregavam isso. Eles diziam para as pessoas isso, mas eles praticavam isso em secreto. Então, note você que não só a honestidade era de fachada, mas também a pureza moral era de aparência. Quarto, a contradição religiosa era gritante. Olha comigo o versículo 22b. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Vamos entender isso aqui. Qual o mandamento que proíbe ídolos? Dos 10 mandamentos. Primeiro, segundo, terceiro, qual é? Segundo mandamento. Não farás para ti imagens, escultura. Se existe uma coisa que o judeu tinha horror, era de idolatria. Quando é que isso mudou na história dos judeus? Basicamente depois do cativeiro babilônico. Até o cativeiro babilônico, os judeus viviam se enroscando com os deuses dos povos. Depois do cativeiro babilônico, não, isso quebrou. Eles abominavam isso. Agora preste atenção no que está acontecendo. Sou contra a idolatria, abomino os ídolos. O que é que os judeus faziam? Os templos pagãos tinham ouro. Eles iam lá e pegavam o ouro dos templos pagãos e guardavam. Eles arrancavam o ouro dos ídolos. E aí, sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão adotando um outro ídolo, detestando a idolatria. Qual outro ídolo que eles estão adotando para eles? Dinheiro. Estão percebendo isso? Eu abomino o ídolo, eu vou lá e desvisto o ídolo de ouro, pego para mim. Saqueava os templos pagãos. Então note vocês
que essa contradição deles era o quê? Gritante. Aliás, irmãos, o dinheiro tem levado as pessoas a ultrapassar a fronteira da consciência, tantas vezes na história. Você fica em dúvida, por que o fulano faz isso? É por convicção ou por conveniência? E o dinheiro tantas vezes pesa na balança da conveniência. Quinto, a obediência à lei é apenas aparente. Olha o verso 23. Quem pode ler o versículo 23 comigo? Vamos juntos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Aqui, irmãos, nós devíamos todos nós vestir a carapuça e sermos mais humildes. Quem de nós não tem prazer de ter a Bíblia? Não é verdade? Que privilégio, que bênção. Convenhamos, nós não temos transgredido a palavra de Deus? Então preste bem atenção nisso. O que Paulo está tratando aqui é o seguinte: é o risco de você querer ser melhor do que os outros, jogar pedra nos outros, diminuir os outros, se sentir superior aos outros, dizer, não, eu conheço, eu sei, eu sou melhor, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais preparo, eu sou isso, eu sou aquilo, e você vai se elevando, se elevando, se elevando, e de repente você está se gloriando em algo e transgredindo aquilo em que você se gloria. Você desonra a Deus, desobedecendo aquilo que você promove. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você, judeu, que se gloria de ser judeu, você está com esquizofrenia espiritual. Você aplaude algo e ao mesmo tempo você transgride aquilo que você aplaude. Último lugar, nesse ponto aqui, o construtor de pontes apenas está cavando abismos. Olha comigo o verso 24. Pode ler comigo 24? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, quando um crente, preste atenção no que eu vou falar, quando um crente se revela inconsistente, ele é pior do que um ateu. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito grave aqui. Ele vira uma pedra de tropeço. Ele é motivo de escândalo entre os gentios. Os gentios, segundo Paulo aqui, blasfemam o nome de Deus por causa daquele que quer promover a glória de Deus e, em virtude da sua inconsistência, leva as pessoas a dizer, é isso aí que é ser crente? Com essa soberba toda, com essa altivez toda, com esse orgulho todo, estou fora. Aí o gentio blasfema do nome de Deus por causa do mau testemunho daquele que quer promover a glória de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós tratamos. Qual é o primeiro ponto? É a falsa confiança na lei de Deus. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é a falsa confiança na circuncisão, versos 25 a 29. A circuncisão havia se transformado num substituto para a obediência. Em outras palavras, eles davam mais valor à marca física da circuncisão do que ao significado espiritual da circuncisão. Então vamos olhar esse ponto aí. Primeiro, a circuncisão não pode ser substituto para a obediência. Versículo 25. Pode ler comigo? Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou circuncisão. Então, o que foi a circuncisão? Você precisa voltar a Gênesis capítulo 17. Você pode abrir lá comigo, Gênesis 17? Depois a gente volta aqui para Romanos. Gênesis 17, versículo 10.
Vamos ler só esse versículo. Gênesis 17, 10. Toda a igreja comigo, por favor. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, isso era um selo, era um símbolo visível de uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão, o pai da fé, e com a sua descendência. Agora vamos ver qual é o significado espiritual da circuncisão. Agora abra Romanos capítulo 4. Versículo 11. Romanos 4, 11. Ok? Vamos juntos? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então a circuncisão não era apenas um rito físico, era um símbolo, era um selo da justiça da fé. Nota de rodapé agora, nota de rodapé. Por que Deus mandou circuncidar ao 8º dia? Resposta: a ciência está provando hoje que o 8º dia é o melhor tempo na vida do ser humano para a questão da coagulação. Uma cirurgia bem-sucedida, nenhum dia da história desse ser humano é mais bem-sucedida que no 8º dia de vida. Um Deus que conhece a ciência e é o pai da medicina estabeleceu isso, 8º dia. Segundo, a circuncisão ela é muito importante na questão do relacionamento físico, sexual entre marido e mulher. Melhora a qualidade da relação, por causa de tirar a hipersensibilidade do órgão masculino. Terceira coisa importante, o menor índice de câncer de colo de útero do mundo está em Israel. Por quê? Porque a circuncisão favorece essa questão. A probabilidade de contaminação para levar para dentro do útero da mulher é muito menor com a circuncisão do que uma pessoa incircuncisa. Então Deus é o Deus que ao mesmo tempo que cuida do corpo, está cuidando também de valores espirituais. Fecha a nota de rodapé. Então vamos voltar para a questão da aplicação teológica do texto. Então, o que Paulo está querendo dizer no versículo de número 26? Olhem comigo de novo. Versículo 25. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, não adianta eu ser circuncidado e viver uma vida desregrada. Porque essa circuncisão é um símbolo de algo espiritual, a justiça da fé. É a fé, é a mesma coisa do batismo. Você sabe que a circuncisão se transicionou para o batismo cristão, da mesma maneira que a Páscoa se transicionou para a ceia do Senhor. Pega a ideia do batismo. Tem valor você ser batizado e viver uma vida desregrada? Que segurança esse batismo traz para você? Nenhum. É isso que Paulo está argumentando com eles. Paulo está atacando o último refúgio dos judeus. Eles se consideravam melhores do que as outras pessoas, porque os pagãos eram incircuncisos. Eram considerados malditos incircuncisos, cães incircuncisos. Eles, a raça superior, tinha uma lei e tinha uma circuncisão. Faziam dessa circuncisão um refúgio espiritual. E Paulo diz, esse refúgio é falso. Se vocês não guardarem a palavra de Deus, se vocês não obedecerem a palavra de Deus. Nenhum de nós pode dizer, não, eu fui batizado na igreja, agora estou tranquilo, estou seguro, estou assim, fique tranquilo, estou blindado. Está blindado coisa nenhuma. Não use um rito externo para ser um refúgio para você viver na desobediência. É isso que Paulo está ensinando. Segundo lugar, a transformação interior é mais importante que o rito exterior. Versículo 26.
Você leu o 26 comigo? Vamos juntos? Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Paulo está dizendo o quê? Imagine você um gentio, não foi circuncidado, mas ele está vivendo de acordo com os preceitos de Deus. Não é a obediência dele a verdadeira circuncisão? Terceiro argumento. O cumprimento da lei se dá por transformação interna e não por rito externo. Verso 27. Leia comigo. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Paulo está dizendo o seguinte: você tem a lei, você tem a letra, a lei, você tem a circuncisão, o outro não é circuncidado e nem tem a lei, mas ele vive em obediência aos preceitos de Deus, esse vai julgar você. Esse é, uma palavra entre aspas, melhor do que você. Porque não tem os elementos externos, mas ele tem a obediência interna. E o que agrada a Deus não é o rito externo, é a obediência do coração. É a realidade espiritual. Quarto lugar. O verdadeiro judeu não é o herdeiro do sangue de Abraão, mas o herdeiro da fé de Abraão. Versos 28 e 29. Esses dois versículos são fundamentais nesse entendimento aqui. Vamos juntos, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então deixa eu dizer uma frase aqui que eu já disse várias vezes, mas talvez você possa, nesse contexto agora, melhor assimilá-la e até escrever aí num pedaço de papel. O verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. O verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Quem é filho de Abraão? O judeu, que tem sangue judeu nas veias, que consegue voltar no tempo e no espaço e provar que a sua árvore genealógica desemboca lá em Abraão. Esse é o verdadeiro judeu? Esse é verdadeiramente judeu de raça. Mas Paulo agora está usando um outro tipo de argumento. O que conta não é o judeu que tem sangue de judeu nas veias. O que conta é o judeu que tem a fé de Abraão no coração. Então você que creu no Senhor Jesus, que está no mesmo caminho do Pai da fé, esse você é o verdadeiro filho de Abraão. Mas aquele que tem o sangue de Abraão, o sangue judeu nas veias, mas que não está na fé, que não crê, você não é filho de Abraão. Aliás, foi este o terrível argumento, amargo argumento, contundente argumento que Jesus usou em João 8. Quando os judeus, não, nós somos filhos de Abraão, e Jesus, não, vós sois filhos do diabo, ele é o vosso pai. Já pensou um negócio desse? Que coisa amarga é essa? Porque o filho de Abraão é aquele que crê. Esse é o filho de Abraão. Então preste atenção agora, vamos aplicar para nós. Quem é o verdadeiro salvo? É o presbiteriano? É o batista? É o metodista? É o assembleiano? É o católico? Quem é o verdadeiro salvo? É o calvinista? É o arminiano? Quem é o verdadeiro salvo? É aquele que frequenta uma denominação? É aquele que tem um rótulo teológico na cabeça? Quem é o verdadeiro salvo? É aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, cuja vida foi transformada pela regeneração do Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida,
que recebeu o selo do Espírito Santo. Esse é filho de Abraão. Não confiemos em ritos externos, se esses ritos não têm a ver com aquilo que aconteceu aqui dentro de você, que foi essa transformação espiritual. É isso que Paulo está argumentando, irmãos. Paulo está destruindo os castelos e os refúgios falsos, para que na próxima lição nós vamos entrar nela, na próxima oportunidade, levar todo mundo para uma mesma região. E a região é essa: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não bata no peito. Não deixa a soberba ou a presunção encher o seu coração de falsa segurança. A segurança está em Cristo. E só nele. Pois bem, último lugar aqui desse segundo ponto. Olha comigo, por gentileza. A aprovação da verdadeira espiritualidade deve vir de Deus e não dos homens. Olha comigo a parte B do versículo 29. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Os homens podem aplaudir você. E os céus, desculpem da expressão, dar uma grande vaia. Os homens podem dizer para você, ó, pé da 90. E Deus olha lá de cima, ó, 0. 0. O que importa não é receber aplauso dos homens. Porque qual era a espiritualidade dos fariseus? Eles mesmos aplaudiam a si mesmos e buscavam que aplauso dos homens. Oravam na praça, na sinagoga, ficavam lá na frente. Quando ia orar, ficava de pé, olhar para os outros de cima para baixo. Queriam glórias, queriam aplausos, queriam reconhecimento dos homens. Se você lê atentamente o Sermão do Monte, o que Jesus Cristo fez foi exatamente destruir esse tipo de espiritualidade soberba, presunçosa. Quando você for dar esmola, faz a sua outra mão esquecer o que a outra fez. Quando você for orar, seja mais humilde. Quando você estiver jejuando, não fica aí dizendo para hoje eu estou jejuando, porque eu sou um crente muito espiritual. Olha para mim, olha aqui como é que eu sou espiritual. Acabe com essa soberba. Acaba com essa mania de querer que os homens elogiem você, que os homens vejam você, que os homens reconheçam você. O que importa não é receber a aprovação dos homens, é receber a aprovação de Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Mas eu termino o último ponto, capítulo 3. A falsa segurança nos arrazoados teológicos. E esse ponto aqui eu vou deixar para o Orival, que é mais entendido das teologias do que eu, porque Paulo está usando um argumento complicadíssimo aqui. Dentro da literatura teológica, da literatura, a gente chama isso de diatribe. O que é diatribe? É um recurso literário em que o mestre, pressupondo que o aluno vai fazer uma pergunta complicada, para colocá-lo numa enrascada, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Então, nos versos 1 a 8 do capítulo 3, Paulo levanta aqui 4 perguntas e ele mesmo dá a resposta. Mas a pergunta, quem está fazendo, é como se o opositor estivesse perguntando, e então ele, sabendo que as pessoas iam fazer a pergunta, ele mesmo faz e ele mesmo responde. Isso é um recurso chamado de diatribe. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Então, quais são essas 4 objeções? Primeira objeção: o ensino de Paulo é uma sabotagem da aliança de Deus. Olha aí comigo, versículos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Porque o judeu podia perguntar isso, mas você está batendo na gente? Naquilo que a gente tem mais de mais sublime, a circuncisão e a lei, que negócio é esse, Paulo? Então qual é a vantagem? Você está tirando a nossa vantagem? Você está nos nivelando junto com todo mundo? Nós somos melhores, nós temos a lei, nós temos a circuncisão. Então qual é a vantagem? Resposta: muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus.
Preste atenção. Privilégios não são para nos tirar a responsabilidade da obediência. Privilégios implica em responsabilidade. Se você sabe, você é mais responsável ainda. Então, de todos os povos, os menos desculpáveis são os judeus. Por quê? Porque a eles foi confiado os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Você, os olhos de Deus, é mais responsável do que o cara que está na balada, está se drogando, está se prostituindo em São Paulo. Eu e você. Por quê? Porque nós conhecemos o quê? A palavra de Deus. Segundo argumento. Os ensinamentos de Paulo anulam a fidelidade de Deus. Versículos 3 e 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Resposta de Paulo. De maneira nenhuma, versículo 4, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Então você prega o evangelho. Irmãos, isso tira de nós esse complexo. Eu preguei e ninguém creu. Fui fracassado. Quem é chamado na Bíblia de profeta evangélico? Vocês lembram? O profeta da salvação. Profeta Isaías. Quem creu, Senhor, em nossa pregação? Quem creu? A palavra de Deus é vitoriosa em si. Não depende do resultado. Ela é vitoriosa em si porque ela traz juízo, traz salvação. Quando você prega, não tem neutralidade não. Ou o cara crê e é salvo, ou ele não crê e é condenado. Acabou. Não depende, o sucesso não é seu, nem o fracasso é seu. Nem o fracasso é seu. Então não depende da resposta, irmãos. Para quê? Para que você não se glorie. Não, eu preguei, tantas pessoas foram convertidas. Não é você não, filho. Não é você não. Baixa a bola. Baixa a bola. Terceiro, os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus. 5 e 6. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, ele responde. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Porque o argumento era esse. Bom, já que Deus salva pela graça e aplica a sua justiça, então vamos pecar mais para Deus ter mais chance de demonstrar a sua justiça. Esse era um perigo que estava surgindo, e Paulo vai tratar disso melhor no capítulo 6. Viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? A ideia era essa. Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai trabalhar. Quanto maior o pecado, maior a graça. Mas preste atenção nisso. Eu vou viver então mais no pecado para que Deus seja mais gracioso ainda? Não, você não entendeu nada. Eu já morri para o pecado, então não posso viver nele. Isso é tentar a Deus. Último castelo deles. Os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. Versículos 7 e 8. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? É o argumento que nós estamos usando. Quanto mais eu mentir, mais a verdade de Deus vai aparecer. Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai florescer. E aí ele diz assim, continua na pergunta, verso 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. Olha que teologia ruim essa. Olha que teologia falsa é essa. Pratiquemos males para que venham bens. Quanto mais eu errar, mais Deus vai ter chance de demonstrar a sua graça. Aí Paulo responde, a condenação destes é
justa. Então, amados, nós chegamos até aqui e estaremos então, do ponto de vista de Paulo, prontos para entrar na parte nevrálgica da carta, onde ele vai desembocar na questão de que não tem falso refúgio, não tem escape. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o Evangelho tem más novas e boas novas. O Evangelho começa com más novas. Quais são as más novas? Você está perdido. Você que acha que é o tal, você está perdido. Você que acha que é o bom, você está perdido. Você que acha que está assim no topo, você está arruinado. Enquanto você não se sentir no fundo do poço, perdido, sem recursos, você não pode valorizar a graça de Deus. É aí que o Evangelho entra, as boas novas. Tem saída para você. Tem saída para você. O Salvador é Cristo. E Ele veio para salvar pecadores. Bendito seja Deus pelo Evangelho. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Esse texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda. E olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. E então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos,
e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu peço que os irmãos leiam comigo, por favor, os versos 14 e 15. É uma só voz, toda a igreja. Versos 14 e 15. Está no telão, todos vamos ver. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém. A busca pela presença manifesta de Deus é uma verdade teológica insofismável. Deus está em toda parte. Deus é onipresente. Nas palavras de Abraham Kuyper, não há 1 centímetro deste vasto universo, com bilhões de anos-luz de diâmetro, onde Deus não esteja presente. Mas é uma verdade inconteste também que Deus não está presente em todo lugar com a sua presença manifesta. O que Moisés está falando aqui não é da presença de Deus no sentido de que ele está presente em toda parte. Ele está falando da presença manifesta de Deus. Nós poderíamos definir essa presença manifesta de Deus como um verdadeiro reavivamento espiritual. Mais do que o ar que respiramos, nós carecemos da presença manifesta de Deus. O que está acontecendo aqui? Deus havia tirado esse povo da amarga escravidão do Egito, de uma fornalha de fogo, de opressão. Deus havia desbancado as divindades do Egito, mostrando que só Ele é Deus. Deus havia aberto o Mar Vermelho para ser estrada para os israelitas e sepultura para os egípcios. Deus havia enviado maná do céu e feito brotar água da rocha. Deus conduziu aquele povo pelo deserto com coluna de fogo durante a noite para protegê-los e aquecê-los, e coluna de nuvem ao dia para trazer refrigério e direção para eles. Deus havia feito tantos milagres, e não obstante isso, esse povo continua murmurando contra Deus. Agora diz a Bíblia que Moisés sobe ao Sinai e não tem data para voltar. E o povo impacientemente procura Arão, sacerdote, e diz: olha, nós não sabemos onde foi, quando volta, o que aconteceu com Moisés. O nosso líder não está mais entre nós. Precisamos de direção.
Então precisamos que você faça deuses, para nós chamarmos de nosso Deus, para nos guiar daqui para frente. E Arão, insensatamente, não confronta o povo, atende a voz do povo, deixando muito claro que a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Deixando claro que nem sempre a maioria está certa. E diz a Bíblia que Arão então manda que todas as pessoas, as mulheres sobretudo, tirassem as argolas das orelhas, os atavios, e trouxessem para ele. E trouxeram muito ouro. E Arão então molda aquele ouro, põe no fogo e molda aquele ouro e faz daquele ouro um bezerro de ouro. E o povo aclama aquele bezerro como se Deus fosse. E Arão convoca a nação inteira para a festa ao Senhor. E é curioso que eles acham que estão adorando ao Senhor através de um bezerro de ouro. E nesta festa houve danças, houve músicas. E a palavra que aparece no original é que houve ali uma espécie de bacanal, de promiscuidade, de sensualidade desbragada. Quando Deus avisa Moisés no monte, olha, volta lá que o teu povo se corrompeu. E quando Moisés chega, o povo estava em grandes alaridos, numa festa sincrética, mística, pagã. E a Escritura diz que Moisés ficou tão aborrecido que joga as tábuas e elas se quebram. E ele pega aquele bezerro de ouro e o destroça. E o destrói. O castigo de Deus vem sobre o povo. E Deus toma uma decisão. Disse, olha Moisés, eu vou destruir esse povo. Eu vou começar uma nova nação através de você. E nesse momento Moisés, diz a Bíblia, que entra na brecha da intercessão e diz, meu Deus, poupa esse povo. É o teu povo. Se tu destruíres esse povo, os egípcios vão dizer que tu tinhas mais intenção contra ele para tirá-lo da escravidão do Egito, para matá-lo no deserto. Poupa o teu povo, Senhor. E então, Deus toma uma decisão de retirar a sua presença desse povo. E Deus disse, eu não vou mais com vocês. Se eu andar no meio de vocês, eu vou destruir vocês. Porque esse povo é teimoso. Esse povo não se rende. Esse povo tem a nuca dura demais, não se inclina. É dura serviço. E aqui está, meus amados irmãos, aquilo que eu chamo de a maior tragédia que pode acontecer com uma pessoa, com uma família, com uma igreja. É quando Deus resolve se retirar. É curioso, e eu chamo a sua atenção para isso, que Deus diz assim, prestem bem atenção. Disse, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Deus promete dar a terra. Mas Deus está dizendo, eu não vou. Deus disse mais no versículo 2, enviarei o anjo adiante de ti. Um anjo é tão importante? Um anjo tem tanto poder? Apenas um anjo mata 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. Os anjos são ministros de Deus. São valorosos em poder. Mas Moisés entende uma coisa. Meu Deus, um anjo é maravilhoso. Mas um anjo não substitui a tua presença. É da tua presença que nós precisamos. Então não nos faça subir daqui se tu não fores conosco. Mas Deus disse mais.
No versículo 2, Deus disse: eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Ou seja, Deus está dizendo: eu vou dar vitória para vocês. Eu vou derrotar os inimigos de vocês. Vocês são vencedores, vocês são vitoriosos. Ninguém vai desbancar vocês, ninguém vai derrotar vocês. É promessa minha, a promessa está de pé. E Moisés disse: Senhor, a vitória é importante, os inimigos serem derrotados também é importante, os inimigos serem vencidos também é importante, mas meu Deus, isso não basta, isso não é suficiente. Se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Mas Deus prometeu mais. No versículo 3, Deus disse: sobe para uma terra que emana leite e mel. A terra prometida é maravilhosa, é a terra da promessa, é a terra que emana leite e mel. Mas Moisés está dizendo assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. A terra é boa mesmo, a terra emana leite e mel mesmo, a terra é tua promessa mesmo. Ó Deus, a terra é fruto da tua fidelidade em prometer aos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que nos daria essa terra, mas sem a tua presença, o que adianta a terra prometida? Meus amados irmãos, a maior necessidade nossa não é da terra prometida, não é do anjo, não é da vitória sobre os inimigos. A maior necessidade da igreja é da presença manifesta de Deus. Podemos ser prósperos, podemos ser vitoriosos, podemos ter conquistas, podemos ter milagres, mas se Deus não for conosco, nada disso vai fazer sentido na nossa vida. Agora, a grande questão nesse texto, irmãos, é por que a presença de Deus foi embora? Por que a Shekinah de Deus abandonou? Por que a coluna de nuvem não aparecia mais? Por que a glória de Deus não se manifestava mais? Então notem comigo o versículo 3, quando diz: sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. E vem a explicação: porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. O que impede a presença manifesta de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa igreja é o pecado. Vocês se lembram de Josué 7? Quando Israel foi fragorosa e vergonhosamente derrotado diante da cidade de Ai. E Josué rasga suas roupas, se prostra no chão. E Deus diz para o povo: ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial, e enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. A fraqueza do povo de Deus não tem a ver com as suas limitações físicas ou econômicas ou estratégicas, militares, não. A fraqueza do povo de Deus tem a ver com o pecado. É o pecado que nos enfraquece. Porque é o pecado que nos livra da maior bênção, que é a própria presença do abençoador. Então, em virtude da consciência do problema, feito o diagnóstico, encontremos aqui, meus amados irmãos, o primeiro gesto para o retorno da presença de Deus ou para o reavivamento. Confira comigo o versículo de número 4. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Poderíamos chamar isso aqui, pastor Ivaldo, de arrependimento. A consciência do pecado, a consciência do erro, a consciência da transgressão, a consciência da idolatria, a consciência da desobediência. E diz o texto que, ouvindo eles as más notícias. Que mais notícias? Que notícia má era essa que eles escutaram? Deus não vai mais caminhar conosco. E se Deus não caminhar conosco, o que vamos fazer? Todos nós sabemos de cor
Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se fizéssemos a pergunta invertida, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Se é a presença de Deus que é a coisa mais deliciosa que pode existir na vida, e se essa presença for embora? E se na nossa casa estiver Icabode, foi-se a glória do Senhor, o que será de nós? Então coube ao povo um gesto de arrependimento, e o fato é que eles prantearam, eles choraram. Não é apenas um choro emocional, não, é um choro de arrependimento. Mas não basta apenas esta emoção de tristeza, é preciso um gesto prático de arrependimento. É por isso que o verso 4 diz, e nenhum deles vestiu mais os seus atavios, porque esses atavios eram exatamente a ponte entre eles e a idolatria. Eles pegaram esses atavios e fizeram deles uma divindade, um bezerro de ouro, que levou a nação à ruína. Notinha de rodapé. O pecado desta geração pode ser o estímulo para as futuras gerações pecarem mais contra Deus. Porque notem vocês que em 931, e nós estamos falando aqui do ano 1500 aproximadamente, 500 anos depois, ou um pouco mais, depois da morte de Salomão, Jeroboão I rompe com a dinastia davídica, leva consigo 10 tribos do norte, e diz a Bíblia que Jeroboão I fabrica bezerros de ouro, e coloca um bezerro de ouro lá em Dan no norte, lá em Betel no sul, e durante 209 anos, o reino de Israel, as tribos do norte, adoraram o bezerro de ouro. 19 reis, 209 anos, e nunca Israel deixou de adorar o bezerro de ouro. O resultado foi o cativeiro assírio, que em 722 veio e destruiu Jerusalém e levou o povo para a escravidão. Precisamos nos acautelar, porque quando pecamos hoje deliberadamente contra Deus, esse pecado pode ser a maldição para as futuras gerações. Pois bem, a grande pergunta é, se Deus se retirou, se não estamos sentindo essa presença manifesta de Deus, e preste atenção que as coisas podem estar indo muito bem. É isso mesmo. Aparentemente muito bem. Deus prometeu dar a terra. Deus prometeu um anjo. Deus prometeu vitória sobre os inimigos. Deus prometeu a terra que emana leite e mel. Muita gente diz que maravilha. Olha que bênção. Olha que coisa maravilhosa. Tem promessa. Tem vitória. Tem inimigo derrotado. Tem anjo. Tem terra que emana leite e mel. É tudo o que precisamos. Mas está faltando o principal. A presença manifesta de Deus. Meu irmão, você pode ter saúde. Você pode ser muito próspero em seus negócios. Você pode ter sucesso em sua empresa. Você pode ser um desses que vão escapar do desemprego de São Paulo. Você pode estar bombando na sua empresa e ganhar muito dinheiro. Você pode estar tomando posse de coisas inimagináveis na vida. Se lhe falta a presença manifesta de Deus, lhe falta tudo. Lhe falta tudo. A grande questão é como recuperar essa presença. E a Bíblia nos informa, e preste atenção no que está escrito, no versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que Moisés sente o fardo do pecado do povo.
E ao sentir o fardo do pecado do povo, ele resolve orar para mudar o quadro, para mudar o diagnóstico. E quando eu olho para a história da igreja, meus irmãos, todas as vezes que a igreja entrou numa crise, talvez até de prosperidade financeira, de riqueza, de sucesso, de tanta coisa, de tantas conquistas, mas faltava a presença de Deus, alguém se levanta com esse fardo e começa a orar. Foi assim em Oxford, em 1739, com John Wesley e George Whitefield. Foi assim em 1904, com Evan Roberts, no país de Gales. Foi assim em 1857, com Jeremias Lampier, em Nova York. Foi assim com Zinzendorf, lá na Alemanha, em 1723. Foi assim na Coreia, em 1907. Se nós queremos a presença manifesta de Deus, precisamos orar. Precisamos orar. Notem vocês que Moisés não está satisfeito com as promessas de Deus. Ele quer mais, ele quer a presença de Deus. E é por isso que ele arma uma tenda fora do arraial. Por que fora do arraial? Porque o arraial estava contaminado, poluído, maculado pelo pecado. E quando ele arma a tenda fora do arraial, ele quer dizer consagração. Agora, note uma coisa, ele vai sem alarde. Ele não usa um megafone para dizer, olha, está na hora de todo mundo orar, está na hora de todo mundo vir para a tenda da congregação. Não, ele vai. Ele vai. Ele vai só. Vai sem alarde, vai sem propaganda, vai sem holofote, vai sem palco, vai sem luzes da ribalta. Todo aquele que buscava o Senhor ia para lá orar com ele. Agora, note uma coisa. Não espere que toda a congregação veja o exemplo da liderança e siga a liderança. Não espere. Aliás, note vocês, os avivamentos começaram com uma pessoa. De repente alguém vai. Alguém se aproxima. Eu tive, pastor Ival, presbítero Cera, uma experiência muito marcante quando eu estava no seminário, no 4º ano. Eu me considerava um aluno muito aplicado. Tirava excelentes notas. Era estudioso até porque eu não tinha nenhuma habilidade para esporte, então não adiantava ir lá para o campo, porque ninguém me escolhia mesmo. Era reserva dos pernetas. Falou, então vou estudar. O jeito é estudar. Até que eu vou pregar em Franca. E uma jovem, numa reunião da mocidade, me fez uma pergunta que eu nunca esperava que alguém fosse me fazer. Ela disse, bom, você é seminarista e tal, mas como é que está a sua vida com Deus? Eu não esperava jamais que alguém me fizesse essa pergunta. E eu disse para ela, olha, na verdade, eu acho que está bem, mas eu acho que eu não tenho buscado a Deus como eu precisaria buscar. E lá no seminário, naquela época, tinha uma sala de oração. Tinha uns móveis velhos lá, uns sofás bem antigos. E eu tomei a decisão de ir sozinho para lá orar. Todo dia. Gastava ali 1 hora orando. Lia a Bíblia, ajoelhava e orava. Sozinho, sem falar nada para ninguém. Daqui a pouquinho, um colega me viu e foi comigo. Depois outro colega viu e foi comigo. Outro colega viu e foi comigo. Daqui a pouquinho aquela sala estava cheia. Daqui a pouquinho, um colega que nunca tinha entrado no meu quarto, batia a porta, falou, posso falar com você? Abriu o coração e chorava e orávamos juntos. E Deus foi derramando a sua graça de uma maneira tão linda. Porque às vezes nós temos uma vida comum, tocamos a vida, está tudo bem, saúde, prosperidade, família bem, os negócios bem, a igreja bem. E está bem. Tem terra, tem anjo, tem promessa, tem vitória. E às vezes deixamos de entender que a maior necessidade de nós é da presença manifesta de Deus. Agora, quando Deus
vê Moisés na tenda, buscando a presença dele, diz que a coluna de nuvem estava lá. A presença de Deus voltou. Voltou onde? Onde havia gente buscando a face de Deus, querendo Deus. Gente que queria mais do que as bênçãos de Deus, gente que queria Deus. E diz o texto que as pessoas ficavam na porta da sua tenda, olhando Moisés. Elas não iam, mas olhavam, elas viam. E viam a presença de Deus aparecer, a presença de Deus presente, a Shekinah de Deus descendo, a nuvem da glória pousando sobre a tenda. E essa experiência levou todo o povo a adorar a Deus na porta da sua tenda, lá dentro da sua tenda. Meus amados, esta igreja tem pregado, esta igreja tem feito conferências, esta igreja tem tido reuniões de oração nas madrugadas, esta igreja tem feito vigílias de oração, e esta igreja demonstra uma coisa: nós estamos felizes do que Deus está fazendo, nós estamos gratos a Deus pelo crescimento da igreja, pela expansão missionária, pelas igrejas plantadas, pelos templos construídos, pelos missionários enviados. Nós estamos felizes de receber pessoas e mais pessoas aqui, mês após mês, ano após ano, mas nós queremos mais. Nós queremos a presença manifesta de Deus neste lugar. Queremos mais. Agora notem. Versículo 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E diz a Bíblia que todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. E diz a Bíblia que ali falava o Senhor a Moisés face a face. Face a face. Intimidade com Deus. A presença manifesta de Deus, irmãos, é alguma coisa que não pode ser descrita em palavras, é preciso ser vivida. É quando a pessoa entrar pelas portas desse templo, elas vão notar. É como se você pudesse apalpar Deus com as suas mãos. A presença dele invade o ambiente, a glória dele enche a casa. É impossível entrar sem ser impactado por essa presença. É isso que ansiamos, é isso que desejamos, é isso que necessitamos. Agora vejam vocês ainda, por favor. Versículo 11. Que diz que Moisés, então, depois de Deus falar com ele face a face, voltava para o arraial para falar com o povo. A tenda está fora do arraial, ele voltava lá para o arraial para falar com o povo. Mas diz o texto que o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que ele está querendo dizer com isso? Deus tem mais. E nós não vamos perder nada daquilo que Deus tem para nós. Fica aqui, Josué, porque Deus já se manifestou, a glória já chegou, a Shekinah já desceu, a coluna de nuvem está sobre a tenda, e eu vou lá falar com o povo, mas fica aqui, porque Deus tem mais para nós, e nós queremos tudo quanto Deus tem para nós. Nós não queremos nada que não seja de Deus, mas tudo quanto Deus tem, nós queremos. Deus tem mais, Deus tem infinitamente mais para o seu povo. Agora, veja comigo, por favor, o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Deus já tinha dito que era o anjo, mas ele está querendo mais. Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Deus havia dito para ele: Ô Moisés, eu conheço você pelo nome. Ô Moisés, você já achou graça aos meus olhos. Agora Moisés diz assim para Deus no verso 13. Bota na tela e toda a igreja comigo, por favor, vamos juntos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça
e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Moisés é esse líder, Moisés é esse intercessor. Moisés sente o fardo do povo sobre os seus ombros. E veja você que esse homem era amigo de Deus, esse homem falava com Deus face a face. Mas ele quer dizer o seguinte: eu quero que o Senhor me mostre o teu caminho, o teu propósito, para que eu te conheça. Deixa eu fazer uma pergunta a você, meu irmão. Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Às vezes nós conhecemos a Deus como aquele cidadão que nunca viu o mar, e a primeira vez que olha o mar, ele exclama: agora eu conheço o mar. Só viu. Nunca fez uma viagem, não é um marujo da vida que tem experiência com o mar. Tem gente que conhece a Deus como Jacó conhecia durante 77 anos. Foi quando ele saiu da casa dos pais. Deus aparece para ele em Betel e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Mas Deus não complementa a frase: eu sou o teu Deus. Tem gente que só conhece o Deus do avô, o Deus do pai, mas Deus ainda não é o Deus da sua vida. Só 20 anos depois, aos 97 anos, no Val de Jaboque, é que Deus tornou-se conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quanto você conhece a Deus? Moisés já conhecia Deus, mas ele tem: para que eu te conheça e que eu ache graça aos teus olhos. Mas ele não está preocupado apenas com ele. Esse homem é um líder de um povo que se rebelou contra Deus, que pecou contra Deus, e Deus disse: Moisés, o teu povo pecou. Aí Moisés: não, Deus, não é o meu povo não, é o teu povo. Considere isso, esse povo é o teu povo, Senhor, é o teu povo. Agora veja você como Deus é tão bom que ele responde a oração. E o verso 14 na tela para todos nós lermos com a voz bem clara. Vamos juntos? Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Duas coisas importantes: Deus conosco. E quando Deus caminha conosco, quando a presença manifesta de Deus está do nosso lado, o que você e eu vamos encontrar é descanso. É descanso. Tem luta? Tem, mas tem descanso. Tem inimigo? Tem inimigo, mas tem descanso. Tem prova? Tem vale? Tem prova e tem vale, mas tem descanso. Esse descanso não é o descanso que você encontra numa noite de sono e nem nos calmantes da vida. Esse descanso é o descanso da presença de Deus com você. Eu te darei descanso, Moisés. Então, Moisés, no verso 15 diz, todos nós, verso 15. Então, lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se Deus não for conosco, se a presença dele não for conosco, não podemos nos mover, não podemos nos movimentar, não podemos entrar em nenhum projeto, não podemos fazer nenhuma jornada. A maior necessidade da igreja é da presença de Deus com ela. Mas Moisés é um homem que tem tanto desejo de Deus que vai por etapas. Deus, é a tua presença, Senhor. Depois que Deus garantiu que eu vou com você, ele diz: agora Deus, faz o seguinte, mostra-me a tua glória. Eu quero mais, eu anseio mais, tem mais. E tudo que o Senhor tem, eu quero. Você tem ansiado pela glória de Deus? Você deseja a glória de Deus? Você deseja contemplar a Deus no seu fulgor, na sua beleza, na sua majestade? Deus: olha, Moisés, eu não vou mostrar minha glória não, porque ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Mas eu vou mostrar para você a minha bondade. E Deus colocou numa fenda, e Deus passou, e Deus cobriu com a mão. Numa linguagem antropomórfica, ele viu Deus pelas costas, porque não podia ver a sua face. Mas hoje você e eu podemos ver a face de Deus.
Porque você vê a face de Deus na face de Cristo. E você olha para Jesus. E você vê Deus em Jesus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Ele e nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando você vê Jesus, você vê Deus na sua glória. Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E hoje, amados, nós estamos aqui, desejosos mais do que nunca dessa presença manifesta de Deus. Estamos indo para Canaã, não a Canaã celeste, a Canaã celestial. Essa é a verdadeira terra que emana leite e mel. Aqui tem inimigos, aqui tem perigos, mas se Deus for conosco, nós caminharemos vitoriosamente. E a promessa de Deus é essa: Ele vai segurar você pela sua mão direita, vai guiar você com o seu conselho eterno e vai receber você na glória. Lá é o nosso destino e é para lá que caminhamos e precisamos da presença manifesta de Deus. Quem anseia essa presença manifesta de Deus na sua vida? Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.